Olá, bom dia. Venho aqui falar da seção 3 dos princípios da criação no princípio divino. Na seção 3, nós vamos estudar a finalidade da criação. Então, a finalidade da criação do universo. Quando nós passamos a estudar aqui na Bíblia, Gênesis 1, do 4 ao 31, está dizendo assim para nós, que cada vez que Deus criou uma nova espécie na sua criação, Ele viu que isso era bom. Então, por que Deus criou para ser bom? Porque Deus é um ser de bondade, um ser perfeito, e tudo que Deus então criou foi com o propósito de ser bom, de ser um bom objeto para a alegria de Deus. Então vejamos, aqui em Gênesis 1, 4, Deus disse: faça a luz, e viu Deus que isso era bom. Deus fez a terra, o mar, e viu que isso era bom. Então Deus criou todas as espécies, a árvore, para produzir, e viu que também isso era bom. E claro que Deus, depois finalmente criou o homem com a sua imagem e semelhança, e viu também que isso era bom. Então, Deus criou com o propósito da bondade. Nós gostaríamos neste momento de ler este versículo tão importante. Gênesis 1:28. Aqui está falando das 3 grandes bênçãos de Deus para o homem. Então, no Gênesis 1:28, Deus vai abençoar os primeiros seres humanos, Adão e Eva, os primórdios. Então Deus disse: frutificai, a primeira bênção. Multiplicai-vos e enchei a terra, a segunda bênção. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra, a terceira bênção. Então, como deveria ser a criação de Deus para fazer Deus feliz? Porque depois que Deus criou o universo, Deus finalmente criou o homem. E esse homem ele tem sensibilidade de todo tipo de emoção, de acordo com o seu caráter e forma essencial. Esse homem ele tem essa sensibilidade de todo tipo de emoção. Veja que as cordas vocais do ser humano são tão versáteis que o homem é capaz de imitar os sons, pássaros, entende? Agora, Deus esperou sentir alegria olhando este homem. Então, quando o homem ele sente alegria, seguindo as palavras das 3 grandes bênçãos que nós citamos no Gênesis 1:28, e quando o homem segue essas palavras, essas 3 grandes bênçãos, o homem realiza o reino dos céus na terra. Então, realiza o reino dos céus para a alegria de Deus. Então, a finalidade da existência do universo, centralizado principalmente no homem, é devolver a alegria para Deus. Então, a finalidade de Deus ter criado o universo é porque Deus, então, Ele mesmo desejou sentir alegria. Então, Ele criou todas as coisas, como está em Romanos 11:36. Porque dele,
e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então Deus, Ele criou porque Ele desejou sentir a alegria. Desejou sentir a alegria. Correto? Agora, a finalidade da existência do universo, de toda a criação, principalmente do homem, é devolver a alegria para Deus. Por isso que 1 Coríntios 10:31 diz assim para nós: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, todas as coisas, o homem existe para dar alegria para Deus. Agora, como nós podemos ter um objeto do bem? Como a criação, o universo e o homem pode se tornar esse objeto do bem para a alegria de Deus? Então, como Deus pode sentir alegria? Vejamos. Um sujeito e um objeto. O sujeito, ele criou o seu objeto e ele desejou sentir essa estimulação, vendo o seu caráter e forma no seu objeto, porque quando nós pensamos em Deus como sujeito, Deus tem caráter e forma, e o objeto, o universo, o homem, também tem um caráter e forma. Vamos dar aqui um exemplo de um artista. Um artista, ele tem só uma ideia na sua mente. Tem como ele sentir uma alegria total só com a ideia? Não, essa alegria ela é parcial. Por quê? Porque ela não se materializou. Então esse artista, ele não pode sentir caráter, forma só com a ideia. Agora, quando ele colocou essa ideia em prática e ele terminou a sua obra de arte, aí sim, ela materializou. Então, ele pode sentir essa estimulação porque pode ver o seu caráter e forma na sua obra. Da mesma forma, Deus gostaria de sentir seu caráter e forma através da sua criação. E é por isso que nós aqui vamos falar da primeira bênção de Deus. Então vejamos, a primeira bênção de Deus, correto? Esta primeira bênção de Deus. Então vejamos, vamos falar da primeira bênção. A primeira bênção é quando a Bíblia diz: frutificai-vos, crescei-vos. Não está falando do crescimento físico, né? Nós estamos falando do aperfeiçoamento, do amadurecimento do caráter. Então, a primeira bênção, que é o frutificar, é o aperfeiçoamento individual. Como está em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então vejamos. O que seria esse aperfeiçoamento? A mente do homem centralizada em Deus. E é claro que essa mente centralizada em Deus, ela vai levar esse corpo também a estar centralizado em Deus. Então, esta mente, esse corpo, unido, centralizado em Deus, e daí o resultado é o homem aperfeiçoado, que é a primeira bênção. Então esse homem aperfeiçoado, ele torna-se o templo de Deus, certo? Deus habita nele, como está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A primeira bênção. A segunda bênção, a primeira bênção, é o homem formar um só corpo com Deus e sentir exatamente o que Deus sente. Vejamos, João 14:20, Jesus disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então veja que o homem, tornando-se um só corpo, tanto com Jesus, com Deus.
Então, esse homem aperfeiçoado, ele conhece a vontade de Deus, ele vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então, Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, este homem que realizou esta primeira bênção, imagem e semelhança com Deus. Esse Deus, então, ele vê esse ser humano aperfeiçoado, que realizou a primeira bênção aqui na terra. Se Deus vê esse homem aperfeiçoado, o que Deus sentiria vendo esse homem aperfeiçoado? Com certeza, muita alegria. Assim, uma mente e um corpo centralizado em Deus, tornando-se uma pessoa madura. Então, esse homem aperfeiçoado, ele imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo. Ele não consegue fazer coisa alguma que vai causar sofrimento a Deus. Então, jamais vai cair. Entende? Então, este é o homem aperfeiçoado. O homem que realizou a primeira bênção. Então vejamos, quando Deus vê esse homem, Deus sente muita alegria. Então o homem que realizou a primeira bênção, e Deus esperou que Adão e Eva realizassem essa primeira bênção. Essa primeira foi uma direção dada para Adão e Eva. Aí então o homem estaria pronto para realizar a segunda bênção. Para realizar a segunda bênção. E a segunda bênção de Deus para o homem, veja aqui no Gênesis 1:28, está bem claro. Então a primeira bênção é o frutificar, é o tornar-se essa pessoa madura. E a segunda bênção é o multiplicar, é o gerar filhos. Entende? Então, encher a terra, né? Essa direção dada para Adão e Eva. Então esse homem que realizou a primeira bênção encontra a mulher também que realizou a primeira bênção. Então Adão, como esposo, deveria ter realizado a primeira bênção, ser aperfeiçoado, e Eva também deveria ter se aperfeiçoado. Então um homem maduro e uma mulher madura, centrados em Deus. Então veja que lá nós temos o fundamento de quatro posição no nível individual, agora nós temos o fundamento de quatro posição no nível familiar. Então, Deus ocupando a primeira posição, o homem ocupando a segunda posição e a mulher ocupando a terceira posição. Então esse homem e essa mulher se unem em amor e matrimônio, né? E desse casal ideal vai surgir filhos ideais, centrado em Deus. Então os filhos ocupando a quarta posição. Nós temos o fundamento de quarta posição no nível familiar. Então, eles vão formar uma família verdadeira. E nessa família verdadeira tem um relacionamento ideal entre marido e esposa e entre pais e filhos. E daí, então, eles formando essa família ideal. E de uma família ideal, formando uma sociedade ideal. Uma nação ideal e finalmente um mundo ideal. Esse Deus sonhou para Adão e Eva. Certo? E veja que a Bíblia criou o homem não para viver só, mas para encontrar a mulher. Gênesis 18:23. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma companheira que lhe seja semelhante. Deixará o homem seu pai e a sua mãe para se unir à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, se Deus observa e olha e vê esta família ideal, o que Deus sentiria? Com certeza, muita alegria. Entende? Com certeza, muita alegria. Então, Deus esperou, deu essa direção para Adão e Eva, esperou que Adão e Eva realizassem-se como a família ideal e tornar esse casal ideal.
Então eles deveriam ter formado esse fundamento familiar de 4 posições centralizado em Deus, multiplicando os filhos através desta união entre eles, e assim formando a sociedade, a nação e finalmente um mundo ideal. Então, nesta família ideal, tem relacionamento saudável, Deus está presente na relação de casal, relação pais e filhos, os pais representam Deus, e esta família, ela é a escola do amor e das virtudes, é um modelo para a sociedade. É por isso que muitos dizem que a família é a pedra angular da sociedade. Então, essa família, ela estaria pronta para realizar a terceira bênção. Correto? E a terceira bênção seria esse domínio do homem para o mundo material. Certo? Então veja que quando Deus cria o homem e coloca o homem como dominador de todas as coisas, certo? E quando nós observamos que as coisas da criação mais inferior, desde a partícula, do átomo, da molécula, dos minerais, das plantas, dos animais, estão aí para servir o homem. Para ser, então, das mais pequenas para servir aquele que está numa mais alta função. Então o homem, ele é a encapsulação de todas as coisas do macrocosmo. Por isso, Deus, então, coloca o homem como o dominador. Então, o homem, ele é dotado dessa estrutura de todos os elementos e das qualidades essenciais de todos os animais, como esse dominador. Agora, é claro que essa dominação do homem para o mundo material seria a dominação do amor. Então, o homem, com certeza, centrado em Deus, então aqui nós temos o fundamento de 4 posições no dominar. Deus na primeira posição, o homem centrado em Deus, esse homem ideal. Então esse homem pode dominar todas as coisas com domínio do amor verdadeiro. E todas as coisas devolveria a beleza para o homem. Certo? Então aí, formando esse mundo ideal. Correto? Então esse fundamento de 4 posições para a dominação, essa união por meio da ação do dar e receber de amor e beleza entre o homem e o mundo da criação. E o mundo da criação. Então, por isso que o Gênesis 1:28 diz: sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse domínio do amor. Então o homem está sempre procurando, o homem quer ir, por exemplo, para uma cascata, para uma cachoeira, quer ir para um rio, quer desfrutar da natureza. Mas, com certeza, a tendência do homem seria cuidar bem do meio ambiente, o meio ambiente saudável. Se tivesse um meio ambiente saudável, isso trazia prosperidade para todos. E quando nós olhamos para a ciência altamente desenvolvida, que traria esse benefício tanto para o mundo material quanto para o homem também. Romanos 8:19. Tem um versículo que diz assim, olha: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação quer ser dominada por esse homem ideal, que realizou a primeira bênção, a segunda bênção e pode realizar a terceira bênção, levando toda a criação a estar centrado em Deus com domínio do amor. Então as 3 grandes bênçãos, quando Deus deu essas 3 grandes bênçãos para Adão e Eva, se Adão e Eva seguem as palavras das 3 grandes bênçãos, realizando a primeira bênção, frutificar,
O homem aperfeiçoado, com mente e corpo centralizado em Deus. O fundamento de 4 posições centralizado em Deus. E aí então o homem parte para a realização da segunda bênção, a formação da família. O homem ideal, a mulher ideal, centrado em Deus, formando a família ideal, tendo os filhos ideais e essas famílias formando sociedade, nação e mundo. Fundamento de 4 posições no nível familiar. E depois o domínio do amor do homem para o mundo natural, para a criação, formando o universo ideal, fundamento de 4 posição no nível do dominar. Então a realização das 3 grandes bênçãos realizaria o reino dos céus aqui na terra. Como está em Mateus 6:10. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o reino dos céus, primeiro, sendo realizado aqui na terra. Deve ser realizado aqui na terra. Então, Deus desejou que Adão e Eva realizassem o reino dos céus primeiro aqui na terra. Agora, é claro, para realizar o reino dos céus aqui na terra, tem que realizar as 3 grandes bênçãos. Então, realizar as 3 grandes bênçãos é completar a finalidade do bem. É realizar a finalidade da criação para a alegria de Deus. Para a alegria de Deus. Então, vejamos, quando o homem realiza as 3 grandes bênçãos aqui na terra, certo? E Mateus 18:18 diz: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então o homem aperfeiçoou no nível individual, realizou a família ideal, sociedade, nação e mundo. E realizou e dominou a criação com domínio de amor. Quando esse homem deixa o seu corpo físico, porque em Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra e o espírito vai para Deus. Então o homem vai para o mundo espiritual, e porque ele realizou as 3 grandes bênçãos aqui na terra, e ele vai para o mundo espiritual, ele vai entrar no reino dos céus no mundo espiritual. Por quê? Porque nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Coríntios 15:44, semeando o corpo animal, ressuscitando o corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, reino dos céus aqui na terra, reino dos céus também no mundo espiritual. Agradeço grandemente essa oportunidade de nós falar da sessão 3 do princípio divino. Deus abençoe grandemente o Senhor e a Senhora. Muito obrigado por nós estarmos aqui nessa nossa conferência da sessão 3 do princípio divino. Muito obrigado.